Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Hotéis, Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante essa apresentação do time de gestão. Lembramos que ela será gravada e publicada no site do fundo dentro dos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Bom dia a todos, obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados. A gente vai dar início à apresentação trazendo alguns destaques macroeconômicos e sobre o fundo na carta do gestor. Pode passar o primeiro slide, por favor. Aqui na carta a gente, como eu falei, traz alguns destaques, né? O ano de 2020, a gente já falou amplamente ao longo do ano passado, foi um ano complicado por conta da pandemia do coronavírus. A gente teve uma retração de PIB de 4,1%. E apesar de um quarto trimestre de 2020 bem melhor que o segundo e o terceiro, trazendo aí boas perspectivas para 2021, a gente foi surpreendido no início de 2021, no primeiro trimestre, com uma segunda onda da pandemia que nos obrigou a ter novas restrições, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que acabou prejudicando bastante o business de hotelaria e também o nosso portfólio, né? A gente vai comentar ao longo da apresentação, mas, por exemplo, o nosso hotel Pullman, que é o principal hotel do fundo, ele não somente teve restrições em função das restrições de viagens nacionais, como também internacionais, né? O Puma sempre foi muito dependente de viagens internacionais e, infelizmente, com as restrições geradas pela segunda onda da pandemia, o Puma acabou sendo atingido na veia com as restrições de viagens vindas dos Estados Unidos e também da França. A gente tem boas parcerias lá com a American Airlines e com a Air France, e por esse motivo a gente acabou tendo um retrocesso no processo de recuperação dos hotéis ao longo do primeiro trimestre de 2021. A gente está na expectativa da vacinação, a gente tem acompanhado bem de perto o ritmo de vacinação, parece ser meio consenso de mercado, que no terceiro trimestre desse ano a gente já vai ter uma boa parte da população vacinada, e isso faz com que as nossas perspectivas estejam melhorando. A gente espera que, principalmente no final do segundo TRI, início do terceiro TRI, a gente volte a ter operações mais próximas dos seus pontos de equilíbrio, mais próximas do break-even, e deixemos de ter prejuízos mensais nos nossos hotéis do fundo. Do ponto de vista de juros, a gente teve recentemente a reunião do Copom, que aumentou os juros em 0,75% ao ano, como já era a expectativa do mercado. A gente chegou a uma taxa agora de 3,5%. A gente continua acreditando no crescimento dessa taxa nos próximos meses, nas próximas reuniões, muito em função de uma necessidade de controle da inflação, que tem atingido valores um pouco mais altos do que o que a gente considera saudável. Ainda assim, a gente entende que os juros num patamar de 5%, 5,5%, olhando para o final do ano, é um patamar saudável para o desenvolvimento e recuperação do mercado imobiliário pós-pandemia. Sobre os hotéis do fundo, a Revipar, como a gente vai explicar mais à frente, vai mostrar alguns gráficos, mas no primeiro trimestre a Revipar do fundo foi de R$ 47,00 e foi basicamente impactada aí pelos impactos da pandemia, principalmente no segmento de hotelaria business, que é a boa parte do nosso fundo. Tá? Bom, em termos de perspectiva, a gente tem comunicado mês a mês aí que a gente não tem gerado resultado positivo para voltar à distribuição de rendimentos do fundo, infelizmente. A gente acredita que essa situação ainda vai prevalecer por boa parte do ano de 2021, infelizmente. Por outro lado, a gente segue com os 14 hotéis abertos, o que é um bom sinal. A gente não voltou a ter novos fechamentos nessa segunda onda, como a gente teve na primeira onda, no início da pandemia, no ano passado. Tá? O Puma, como eu já comentei há pouco, que é o principal hotel do portfólio, segue duramente impactado por conta das restrições de voos internacionais e, infelizmente, tem negociado aí tem fechado os meses numa ocupação entre 10% e 15%, que ainda é uma ocupação muito baixa e, infelizmente, abaixo do break-even de operação do hotel. Tá? Nesse momento, a gestora e o fundo estão negociando com a Accor as bases contratuais para renovação da bandeira Puma por mais 20 anos. A gente imagina
finalizar esse processo nos próximos 30 a 45 dias. O principal impacto para o fundo é o recebimento de um key money, umas luvas, pela renovação desse contrato. A gente já recebeu 70%, equivalente a 3,3 milhões de reais, e vai receber ainda 30%, equivalente a 1,4 milhões, bem como a gente vai converter a operação do hotel de um contrato de administração para um contrato de locação, que é um contrato que nos resguarda um pouco mais contra potenciais prejuízos que a gente venha a ter na operação. A gente finalizou também as demonstrações financeiras do exercício 2020 para o fundo, auditadas pela Ernst Young, que é o auditor independente do fundo, e já estão disponíveis para consulta, bem como o laudo de reavaliação anual dos ativos, que também já estão disponíveis por meio da própria DF. A gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo da apresentação. Por fim, a gente está monitorando bem de perto a recuperação da indústria hoteleira, não só no Brasil como no mundo. A gente já tem visto alguns países no mundo inteiro tendo boas perspectivas de recuperação, isso tem nos deixado um pouco mais otimistas, e tem monitorado bem de perto a recuperação dos nossos hotéis, bem como feito comitês de crise para a gente reduzir ao máximo as despesas, minimizando os prejuízos enquanto a ocupação dos hotéis não volta para patamares mais saudáveis, tá bom? Dando sequência aqui na apresentação, a gente traz alguns destaques, alguns números do trimestre, né? A RevPAR, como já comentei, foi de R$ 47,00. A nossa ocupação média foi 18,5%. Infelizmente, o Pullman, que é o nosso principal hotel, ainda está com uma ocupação inferior a essa e, portanto, inferior ao break-even da operação do hotel. A gente já tem alguns hotéis no break-even, não é o caso do Pullman, que é o principal hotel do fundo. A diária média foi de R$ 254,61. A diária é curioso, porque a gente acabou não tendo um impacto tão relevante. O que tem puxado o RevPAR para baixo é a taxa de ocupação. A gente não trouxe grandes alterações na diária, o que vai possibilitar, em tese, uma recuperação mais rápida para os patamares de RevPAR que a gente tinha antes da pandemia. A distribuição por quarto quase irrisória, foi de R$ 10,00 por quarto, considerando os pouco mais de 1.000 quartos do fundo. Todos os quartos que distribuíram renda foram quartos do Sul. Nos 3 hotéis de São Paulo, a gente ainda não teve uma geração de caixa positiva a ponto de voltar a ter distribuição nesses 3 hotéis. A margem EBITDA também muito próxima de zero, foi de 0,5%, e o número de quartos não teve alteração nesse trimestre, foi de 1.046 quartos. Pode passar, por favor? Aqui uma breve linha do tempo de histórico do fundo, a gente não vai entrar no detalhe das aquisições, eu queria só destacar os últimos 2 eventos, né? Em julho do ano passado, a gente fez uma emissão de cotas subordinadas que permitiu ao fundo integralizar 6,7 milhões de caixa que tem sido utilizado e foi utilizado para honrar com os prejuízos que a gente teve nas operações dos hotéis de São Paulo ao longo do segundo semestre do ano passado e desse primeiro trimestre. E em dezembro de 2020, a gente fez uma consulta formal em que foi aprovada a alteração do regulamento do fundo. Dentre as questões foi combinada uma extensão da carência do pagamento do principal da cota sênior por mais 2 anos. A gente, portanto, só começa a pagar o principal da cota sênior em meados de 2023 e não mais em meados de 2021, que era a previsão original. E, em função disso, o cupom de juros da cota sênior mudou de CDI mais 3% ao ano para CDI mais 5% ao ano. Lembrando, a gente não está pagando os juros por conta da incapacidade de gerar resultado positivo até o momento, mas esses juros estão sendo acruados e voltarão a ser pagos tão logo as operações voltem a ter resultado positivo. Tá? Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão, vai dar continuidade na apresentação. Ao longo da apresentação, algumas das respostas já serão feitas em relação às perguntas que foram colocadas aqui no chat, e as que não forem eventualmente, a gente volta no final para responder. Obrigado. Obrigado, Carrasco. Bom dia a todos, agradeço a participação. Dando sequência no cenário macro, a gente destaca o PIB, a retração comentada de menos 4,1%, então é uma queda muito forte, resultado aí de todo o processo do Covid ao longo do ano, né? O Brasil entrou muito forte no final de março e só no último trimestre do ano que a gente começou a ver uma recuperação. Inclusive, a gente vai observar isso nos gráficos seguintes. O primeiro trimestre, de alguma forma, frustrado
devido à segunda onda, então a gente destaca essa questão. O país tinha começado a, entre aspas, decolar, mas infelizmente ainda a lenta vacinação e a desorganização desse combate ao Covid dificultou um pouco para o país. A gente espera um segundo trimestre já bem melhor, junto aí com o ritmo de vacinação, e como o Carrasco colocou, o segundo semestre ele deve ser muito impactante, não só pelo aspecto interno, mas também pelo externo, já que países importantes compradores do Brasil, como os Estados Unidos, estão evoluindo bem no processo de vacinação e devem aumentar bastante a demanda no segundo semestre. Em relação à Selic, a subida para 3,5%, aqui é uma Selic que ainda deve ser elevada ao longo do tempo, o Copom já deixou essa sinalização, a gente entende que 5, 5,5% deve ser aí uma Selic de equilíbrio. Essa Selic muito baixa, embora interessante, ela também tem efeitos adversos, como a colaboração na depreciação do câmbio. Então, a gente acha que realmente 5, 5,5% deve ser um patamar de equilíbrio. Em relação ao setor imobiliário, o fato de subir a Selic, nós entendemos que ele ainda não seja negativo, já que a gente está abaixo do nível histórico. Então, mesmo a 5,5%, 6%, a Selic ainda é uma taxa que não inibe o investimento no setor, então é um setor que deve continuar crescendo nos próximos anos. No slide seguinte, a gente traz a pesquisa industrial mensal. Um ponto importante dos próximos indicadores é que, embora a gente esteja sofremos nesse primeiro trimestre, o indicador, no geral, os indicadores caíram menos do que a expectativa de mercado, e o PIN é um exemplo, tá? Ele teve uma queda, a gente pode observar que ele estava em ascendência muito forte, principalmente com o último trimestre de 2020, então agora ele recuou, mas é um recuo que, inclusive, foi menor do que o esperado pelo mercado. A gente acredita que, a partir do segundo trimestre, com esse processo de vacinação, também a necessidade de redução do contágio, a gente acredita que esse indicador possa voltar a melhorar. Em relação ao índice de confiança, ele seguiu basicamente toda a cadeia de impacto realmente na questão da expectativa, já que se esperava que o processo de vacinação fosse um pouco mais rápido no Brasil. Infelizmente, o governo federal teve dificuldade na aquisição dos imunizantes, e isso freou um pouco essa expectativa do empresário. Aqui é um indicador antecedente, então, a partir do momento que ele apresenta uma queda, a gente espera um certo recuo na produção, na geração de emprego nos meses subsequentes, mas a expectativa é que realmente isso possa ser revertido já no início do segundo semestre. Em relação à inflação, novamente aqui a gente apresenta uma projeção em 2021 com discrepância entre IGPM e IPCA. A gente pode ver que 2020 teve uma discrepância muito grande, em razão principalmente da cesta de composição do IGPM, formado por commodities principalmente e por produtos dolarizados. Então, com a depreciação do câmbio e parte também relacionada à taxa de juros, a gente viu essa discrepância muito forte. Isso tem impacto grande na questão dos custos, falando dos hotéis. Então, mesmo no ano passado, os gerentes já passaram a renegociar esses contratos em GPM, então a gente conseguiu, com sucesso, seja reduzir o impacto, seja realmente trocar indexador. Então, a gente está trabalhando ativamente nessa frente, porque impacta muito os custos. E 2021 ainda não é muito diferente. A gente já tem uma projeção um pouco menor dessa discrepância, mas ainda os indicadores estão bem distintos. A partir de 2022, segundo o Focus, aí sim é esperado esse nivelamento, a taxa de juros também deve contribuir para essa situação, além do próprio retorno da indústria e do reequilíbrio da cadeia, que também é outro aspecto que tem dificultado a questão de preços. Tá? E, por fim, o CAGED, acho que é um indicador mais promissor que a gente traz aqui nessa reunião, porque, de fato, mesmo com toda essa crise, a gente viu, primeiro, uma recuperação muito forte, vocês podem ver, ela foi puxada principalmente a partir de junho de 2020,
e mesmo agora, com essa dificuldade, o indicador ele tem ficado positivo, ou seja, a gente tem gerado mais vagas do que tem demitido, tá? Falando de posições formais. Isso é excelente para o país e para a geração de renda. Seguindo, então, com o fundo, infelizmente, a gente tem essa questão do resultado negativo. Obviamente, as propriedades não têm conseguido distribuir, com exceção de 3 propriedades no Sul, Porto Alegre, Londrina e São José dos Pinhais. Ainda assim, uma distribuição bem menor do que esses próprios hotéis são capazes de enviar, mas isso representa já um certo alento no sentido que os hotéis estão remando para a direção do break-even. Do lado direito, a gente traz as características das classes, a gente ressalta a Assembleia de dezembro de 2020, onde foram alteradas algumas características, elas estão refletidas no quadro, mas a gente convida sempre os investidores das diferentes classes a acessarem o regulamento, se familiarizarem, porque de fato é um fundo com características distintas, já que tem 3 classes, tá bom? Dando sequência, no próximo slide, a gente tem o histórico do fundo, e aqui a gente vai aproveitar para comentar também sobre os laudos de 2020. Em relação ao gráfico, a gente traz a cota ordinária como a cota base do fundo. A gente pode ver que teve uma queda muito grande. Para preservar o histórico, já que ela foi refletida para a DF publicada em março, a gente demonstrou essa queda em março, que basicamente a queda do valor patrimonial foi resultado da reavaliação dos ativos. A gente colocou um longo comentário abaixo do gráfico para explicar para vocês tanto a metodologia e também os principais aspectos. A gente precisa lembrar que esses laudos são feitos a partir da metodologia de fluxo de caixa descontado. Então, basicamente, a pandemia ela impacta os próximos anos, ou seja, isso tem maior impacto sobre o valor presente desses imóveis, né, e sobre a capacidade de geração de fluxo de caixa. E o laudista aqui, no caso, foi a Colliers, e basicamente os principais aspectos levados em conta foram a taxa de ocupação. Então, você tem ainda um processo muito lento de recuperação da taxa de ocupação, e considerando que o portfólio do fundo é composto também por ativos upscale, como o Puma, e na verdade é o ativo upscale principal, ele acaba puxando para baixo, já que a estratégia upscale ela tem maior impacto em momentos de crise, tá? Então, é um aspecto específico que acabou afetando aqui o portfólio. Além disso, você tem em 2021 uma recuperação muito lenta e ainda muito abaixo dos níveis pré-pandemia. 2022, uma melhora, mas ainda em níveis abaixo da pré-pandemia. E somente a partir de 2023, e isso inclusive está bem explicado na DF, é que os laudistas estimam que realmente a gente consiga chegar muito próximo, se não igualar as taxas de ocupação pré-pandemia. Então, basicamente, é uma foto, tá? Obviamente, estamos trabalhando e também temos a expectativa que os hotéis possam superar, né? Mas é importante a gente considerar que esse laudo anual é uma foto importante para dizer, naquele momento, naquelas circunstâncias, qual seria o melhor valor justo de cada imóvel. Tá? A queda foi em torno de uns 30%. Na DF, a gente tem a quebra por ativo, e vocês podem observar que, basicamente, os ativos de São Paulo, principalmente, foram os que puxaram essa reavaliação, já que, em São Paulo, a estratégia business ela é muito relevante, mas no momento de crise ela acaba também sofrendo mais. O portfólio do Sul, ele tem algumas opções, ele também é focado em business, mas ele acaba pegando um pouquinho de um público de turismo, um público passageiro nas cidades, então ele tem um pouco mais de diversificação, embora não seja ainda também totalmente suficiente para escapar da crise, já que, como a gente comentou, somente 3 hotéis dos 11 hotéis no Sul fizeram distribuição. Tá? Dando sequência nos indicadores operacionais, a gente tem o RevPAR, comparação primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021. A diferença é muito grande, como o Carrasco comentou, a gente vai ver aqui nesse mesmo slide a questão da diária média, mas basicamente a taxa de ocupação é que tem puxado o RevPAR
para baixo. Tá? Em relação à taxa de ocupação, a gente pode ver que ela está 18% contra 46% em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que 2020, no Brasil, a pandemia só estourou no final de março, então o primeiro trimestre do ano acabou preservado, entre aspas, em relação a isso, e aí só a partir de então a gente teve a queda drástica nas ocupações. Em relação à receita do ativo, dividido pela receita do fundo, a gente tem um percentual, e basicamente os hotéis do Sul têm respondido por essa distribuição, foram 3 hotéis até o momento. A gente espera que ao longo do ano os hotéis de São Paulo vão se aproximando desse break-even, embora ainda o cenário seja bastante desafiador. Em relação à diária média, a gente vê que o portfólio não caiu muito, é um pouco da estratégia da Accor e de outras operadoras no geral, porque você tem um baixo nível de sensibilidade em relação a preço. Na verdade, a não demanda está muito relacionada à menor mobilidade, tá? E não basicamente ou diretamente relacionada a preços. Então, com isso, se preserva, no geral, essa parte da estratégia, porque quando a gente tiver uma recuperação da taxa de ocupação, a gente já vai conseguir melhorar o RevPAR mais rápido. Se a indústria, no geral, fosse agressiva na diária média, isso dificultaria muito a recuperação, já que impactaria o RevPAR. Em relação à distribuição por quarto, então a gente teve quase que uma distribuição nula, mas aqui o principal é a gente ter aqui uma sinalização sobre o portfólio começar a tomar esse break-even e começar a possibilitar o pagamento de algum rendimento para o fundo. Em relação à margem de distribuição, também mínima, já que a receita, nos hotéis que distribuíram, a receita ficou muito próxima dos custos. Falando de mercado de capitais, basicamente o fundo ainda tem uma quantidade pequena de investidores, um pouco mais que 1.500 investidores, a gente vai ver a evolução, inclusive, desse quantitativo. Então, com isso, a gente não tem trades tão recorrentes ou volumes tão expressivos no secundário. Tá? Em relação à evolução do valor da cota, a gente coloca essa evolução e a cota ordinária, com a queda, principalmente aí, do valor dos laudos, ela se aproximou muito do valor de mercado, ficando 11% abaixo, enquanto a cota sênior está 21% inferior ao valor patrimonial. Em relação à base de cotistas, o perfil de investidor seguiu muito parecido com o último trimestre, 20% institucional, 80% pessoa física, concentração dos investimentos na região sudeste, dos investidores na região sudeste, 79%. Em relação à quantidade, o fundo fechou praticamente com o mesmo quantitativo do trimestre anterior, 1.597 investidores. Por fim, sobre o portfólio, aqui a gente traz a diversificação, a quebra das bandeiras. No sul, a gente tem a Atrio, como uma franqueada cuidando de todo o portfólio, também utilizando bandeiras Accor. E em São Paulo, diretamente a Accor operando os hotéis, com 75% dos quartos do portfólio. Em relação a quartos por bandeira, o Puma, pelo tamanho, né, no fundo, pelo peso no fundo, representa 33,3% essa bandeira. E a gente tem um equilíbrio entre budget e IBS, que a gente chama de styles, a gente chama o IBS padrão, né, que é uma das bandeiras mais antigas, styles, que é uma diversificação da Accor, traz alguns benefícios a mais em relação ao budget, a gente tem 3%. Em relação a quartos por região, então, a concentração do fundo no Sudeste, com 75%, e na cidade de São Paulo. O portfólio hoje conta com 14 hotéis e 1.046 quartos. Por fim, a gente traz algumas imagens dos hotéis, do portfólio, mais para ilustrar aí as características. O Puma é o principal ativo dentro da estratégia de upscale. A gente tem o Barra Funda, que é um ativo muito interessante, que tem conseguido estabelecer estratégias distintas, consegue pegar um público mais abrangente, e o fato de estar um pouco mais afastado do centro de São Paulo acaba beneficiando o hotel, já que muitos eventos têm sido feitos às margens aqui da região central. E o Budget Paraíso, um hotel diretamente relacionado à mobilidade, já que ele está do lado da Estação Paraíso, você sai do metrô e já consegue acessar
o hotel, ele agora começa a mostrar sinais de recuperação, mas ele ainda está com certa dificuldade, já que a mobilidade caiu muito na cidade de São Paulo e inclusive com as medidas aí para contenção do Covid. Por fim, os hotéis da região sul, a gente traz mais destacado o Novo Hotel em Curitiba, um hotel muito importante no portfólio. Com isso, você tem também aqui a distribuição das bandeiras e operadores. Com isso, eu finalizo a apresentação, passo a palavra para o time de RI e a gente vai verificar agora as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. A palavra aqui. Desculpa, eu estou vendo aqui que já tem algumas perguntas, eu já vou responder cada uma delas, não tem problema. Bom, a primeira pergunta da Ariane é sobre o valor patrimonial. Ela pergunta por que o valor patrimonial do fundo caiu praticamente pela metade com a reavaliação. Ariane, é exatamente o que o Lucas indicou, né? Uma vez por ano a gente tem um laudista, que no caso desse fundo é a Colliers, que é um laudista isento, que faz uma reavaliação do fluxo de caixa de cada um dos ativos do fundo. E neste momento, em função de tudo que a gente tem vivido, em função da pandemia, a gente teve uma reavaliação para baixo, bastante sensível para baixo, muito em função das premissas que foram utilizadas pelo laudista, que foram a taxa de ocupação, o prazo ao qual se espera até a retomada de pagamento de aluguéis, etc., etc. No caso da avaliação desse ano, a Colliers entende que a gente só vai voltar a gerar resultado satisfatório, saudável a partir de 2023, motivo pelo qual ele fez uma redução do valor de cada um dos ativos, que acabou impactando o patrimônio do fundo. Vale mencionar, como o Lucas já mencionou ao longo da apresentação, isso é uma foto de agora, o que não significa dizer que daqui 6 meses, 1 ano, na próxima reavaliação, em a gente tendo um cenário maior, a gente não tem nada que impeça da gente ter um ajuste de 20%, 30%, 40% para cima, a depender da velocidade de recuperação. Então, a resposta é sim. Hoje, o patrimônio do fundo vale aproximadamente 50% a menos, mas isso é uma foto de agora, isso pode ser plenamente alterado nas próximas reavaliações. Tá? O André pede para explicar resumidamente a forma de amortização das cotas seniors e também para dizer quanto de resultado acumulado negativo a gente tem antes de voltar a ter o pagamento da cota senior. Eu vou começar explicando a dinâmica de pagamento, André, e na sequência a gente vai dar uma previsão aqui de retomada de pagamento, que obviamente é uma previsão difícil de ser feita nesse momento por conta da instabilidade do mercado, mas é uma previsão com a qual a gente tem trabalhado. Primeiro, a forma de amortização, a cota senior, como o próprio nome já diz, ela é senior, né, no recebimento dos rendimentos. Então, em condições normais, temperatura e pressão, em que o hotel está gerando resultado positivo, a senior tem preferência para receber os rendimentos em detrimento da cota ordinária e da cota subordinada, né? Como desde março do ano passado o fundo não tem gerado resultado positivo para fazer a distribuição, a gente não tem pago nem os juros e nem o principal, que inclusive está em carência, para a cota senior, né? A gente, como eu comentei, o principal teve uma alteração do regulamento no final do ano passado, em que esse principal teve um incremento de carência de mais 2 anos, então, ao invés de ser iniciada a amortização do principal em julho desse ano, vai ser somente em julho de 2023, e os juros que não estão sendo pagos desde março do ano passado estão sendo acroados e contabilizados, capitalizados no principal do balanço do fundo, e tão logo o fundo volte a gerar resultado positivo, a gente volta a ter o pagamento dos juros, não só do mês, como também do retroativo desde março do ano passado, que a gente não tem pago em função da falta de geração de caixa operacional no fundo. Tá? Lembrando, como eu já comentei ao longo da apresentação, o Lucas também, ainda nessa carta consulta de dezembro, o cupom, né, os juros da cota senior, que até então eram de CDI mais 3% ao ano, passaram a ser de CDI mais 5% ao ano a partir de janeiro. Então, esse saldo acumulado de março de 2020 até dezembro de 2020 era de CDI mais 3, e de janeiro de 2021 em diante passa a ser de CDI mais 5, no momento que o fundo voltar a gerar resultado positivo.
a gente volta a pagar os juros acumulados não pagos da cota sênior. E aí, só depois, né, respondendo a segunda pergunta, só depois de pagar todo o saldo de juros acumulados e não pagos da cota sênior, é que a gente volta a pagar o rendimento das cotas ordinárias. É difícil fazer uma previsão, André, de quando a gente volta a pagar, mas a gente acredita que existe uma boa possibilidade de a gente voltar a pagar os juros da cota sênior entre o final desse ano e o início do ano que vem, e voltar a pagar os juros da cota ordinária entre final do ano que vem e início de 2023. Por que essa diferença de quase um ano entre as previsões? A gente vai ter um saldo de um ano e meio de juros da cota sênior para pagar antes de voltar a pagar o rendimento da cota ordinária. Então, a gente acredita que volta a pagar ainda no final desse ano, mas a gente vai precisar de alguns meses para pagar todo o saldo acumulado da cota sênior, quando então a gente volta a pagar os rendimentos da cota ordinária. Tá? Bom, a Ariane pergunta qual vocês acham que é o valor justo da cota do XPHT12, que é a cota ordinária. Ariane, hoje a melhor foto que a gente tem é o valor patrimonial, que é o valor que o Lucas comentou ao longo da apresentação, que é o valor que está na nossa lâmina mensal, hoje alguma coisa por volta de R$70, mas deixando claro que isso é uma foto de hoje, da mesma forma que esse valor até 2 meses atrás era acima de R$120, hoje ele está na casa de 70. A gente acredita que esse valor tem total condições de recuperar e voltar para o patamar de 100, minimamente, que foi o valor quando da emissão de cotas que a gente fez a aquisição dos hotéis do fundo. Tá? O Flávio pergunta 2 pontos, um em relação à renegociação com a Core e outro em relação à dívida do fundo. A dívida do fundo é um pouco do que eu comentei há pouco. A gente teve uma consulta formal em dezembro que estendeu em 2 anos a carência do fundo, do principal, né, da cota sênior, ou seja, até julho de 2023, e também mudou o cupom de CDI mais 3 para CDI mais 5. Isso está num dos slides aí da apresentação, e também pode ser observado no regulamento que consta no site do fundo e na CVM. Em relação à renegociação com a Core, a gente já assinou uma carta de intenções. Nessa carta de intenções, a gente recebeu 70% das luvas, equivalente a R$3,3 milhões, um total de 4,7. E a nossa expectativa é assinar os contratos definitivos nos próximos 30 a 45 dias, que vão nos permitir não somente migrar o modelo de operação do hotel de um contrato de administração para um contrato de locação, que é um contrato que nos dá mais segurança, porque na hipótese de termos prejuízos, o fundo não vai ter mais a obrigação de aportar, essa obrigação passa a ser da Accor, e também receber os 30% remanescentes do Key-Money, o equivalente a aproximadamente R$1,4 milhões. Então, a gente acredita que finaliza essas assinaturas nos próximos, no máximo, 45 dias, então logo isso seja concluído, a gente, obviamente, vai comunicar prontamente ao mercado, tá bom? Pessoal, é isso, perguntas respondidas. A gente queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos, reforçar que os canais de RI da XP Asset permanecem abertos pelo e-mail ri@xpasset.com.br e até o próximo trimestre. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Lembramos que essa apresentação foi gravada e será publicada no site do fundo dentro dos próximos dias. Reforçamos também que o canal de relações com investidores está sempre à disposição, através do e-mail ri@xpasset.com.br e também pelo site do fundo, xpasset.com.br/xphotéis. Agradecemos a participação de todos. Obrigado.